E no vídeo de hoje eu quero fazer um vídeo mais conceitual, mais de opinião sobre esse resultado no terceiro trimestre. Estou vendo que tem muito drama em relação aos seus resultados e algumas pessoas estão tomando algumas decisões ou opiniões precipitadas. E primeiro de tudo, o que precisamos entender? Você não vai ficar rico e montar uma grande posição no Banco do Brasil com um único aporte, a não ser, claro, um grande investidor. Então, você vai comprar durante muitos meses. E o mais importante não é você acertar o menor preço possível, e sim comprar quando tem perspectivas de você pagar um PL baixo, de você comprar e receber um bom dividendo, pelo menos acima da média. O seu retorno total ao acionista vem do dividendo, da valorização, do crescimento de lucros, bonificações, recompra de ações e por aí vai indo. A valorização do próprio banco do patrimônio. Então você comprando num PL atrativo, valor patrimonial, e com a perspectiva de receber um bom dividendo, entre aspas, já seria o suficiente no longo prazo. Porque você, pequeno acionista, sardinhas, assim como eu, ficar tão vidrado em preço e não acabar aportando, na verdade, é maléfico. E olha como que desde 2022 o retorno no Banco do Brasil foi superior aos demais bancos, principalmente ao Itaú. Mas por que isso? Porque o Banco do Brasil tem esse desconto por ser estatal, negociado num PL projetivo por volta de 4 a 5 vezes lucro. É praticamente 50% de desconto em relação ao Itaú. Então o retorno que você tem com o Banco do Brasil na questão de dividendos é muito superior. E como esses bancos teoricamente têm um crescimento mais lento, o dividendo importa demais. Ou seja, o Banco do Brasil você comprando quando tem um PL favorável abaixo das suas médias, isso claro, na sua perspectiva, não adianta olhar o passado, você terá um retorno acima dos demais bancos e um bom retorno. Claro que não é suficiente para ficar rico quem aporta pouco, mas no longo prazo consegue um alto dividendo e uma boa rentabilidade composta. E o que o mercado não gostou desse resultado? O lucro, na verdade, praticamente nem teve crescimento em relação ao segundo trimestre, mas é um lucro recorde, um dos maiores lucros da história do Banco do Brasil, e no acumulado temos um crescimento de 8,3%. Então, na verdade, o problema não é o lucro, ele acabou surpreendendo, esperava um leve decréscimo. Inclusive, a sua margem financeira também acabou subindo. Então, entre aspas, o seu faturamento acabou subindo 1,3% no trimestre. O Banco da Patagônia teve uma queda, como já era esperado, teve um resultado um pouco inflado por causa dele, mas, mesmo com essa queda, acabou tendo uma margem financeira crescente. O que o mercado de fato não gostou foi o seu índice de cobertura caindo, a sua inadimplência geral subindo, seja para a pessoa física saltando de 4,8% para 5%, para a pessoa jurídica saltando de 3,38% para 3,58%, ou então para o agro, que subiu bastante. Mas, com toda a elevação dessa inadimplência, que não é nada fora da curva ainda, claro, é um ponto negativo, mas nada para euforia, ainda assim, o banco conseguiu entregar um lucro igual ao do trimestre passado, mesmo com uma inadimplência maior, ou seja, com provisionamento maior. O provisionamento nesse terceiro trimestre subiu para 10 bilhões, então o banco, mesmo provisionando 29% a mais do que provisionou no segundo trimestre, conseguiu entregar um lucro igual. Então ele conseguiu crescer um pouco sua margem financeira, aumentou a inadimplência, aumentou a provisão, mas conseguiu entregar um lucro igual. Então o banco está entregando um ROI um pouquinho superior e está conseguindo entregar um ótimo resultado, mesmo com a elevação desses indicadores. Inclusive, a sua despesa administrativa cresceu 5% no ano. O seu guidance era de 5 a 7, o acumulado está em 4,9, então o mínimo esperado. Um ponto positivo, quando despesas crescem menos, sobra mais lucro. Então olha, o banco também nessa projeção acabou indicando uma redução no seu guidance de despesa administrativa, ponto positivo, mas também acabou elevando a sua provisão, ponto negativo, e acabou mantendo o seu lucro, a sua previsão. Então olha, é um resultado meio morno, claro que não cresceu igual o Itaú, mas uma coisa é você estar pagando 8, 9 vezes lucro no Banco do Brasil, que aconteceu em 2019, e o banco apresentar esse resultado. Aí é um sinal de alerta, porque você estaria comprando num PL altíssimo no seu topo histórico, com a projeção de cair resultados ou então se manter. Mas você não está comprando no topo histórico, entre aspas, está justificado. Você acha que se o banco tivesse entregado um resultado fora da curva, um resultado estrondoso, ele ficaria nessa cotação?
Então talvez é um momento favorável para quem não tem um grande aporte para fazer de uma única vez, conseguir aumentar posição aos poucos, todos os meses, toda semana fazer novos aportes. E se no próximo resultado trimestral o banco apresente sinais de melhora, apresente uma inadimplência caindo e uma provisão menor, aí todo mundo volta a comprar novamente e não comprou quando teve essa pequena correção, que na verdade nem foi correção, caiu de 26, 27 para 25. Sendo que se você colocar um lucro de 38 bilhões projetivo, ou seja, pegando o resultado do segundo ou do terceiro trimestre e multiplicando por 4 para os próximos 12 meses, com 45% de payout, teríamos um dividendo de 2,98. Isso, claro, de forma bruta. Então, teríamos um preço teto de 29,84 para 10% de dividendos. Trabalhando com hipóteses remotas, digamos que o banco cai o lucro fortemente, como caiu de 2019 para 2020. Tem uma queda de 30% nos seus lucros por algum motivo específico bem isolado, a fins de projeção, só para entender como que o banco está barato hoje. Então, em vez de entregar um lucro de 38 bilhões nos próximos 12 meses, ele entrega um lucro de 26,6 bilhões de reais. Seria um lucro de fato muito abaixo. Então, se quiséssemos 10% de dividendos, obviamente não teria margem, mas se você quisesse 8% de dividendos, que seria uma boa média, levando em conta que ainda tem valorização do banco e por aí vai indo, teríamos margem de segurança, mesmo caindo fortemente os seus lucros. Inclusive, você exigindo um dividendo de 8% é acima da sua média nos últimos 10 anos. Então, você estaria recebendo um dividendo acima da média, mesmo com a forte queda. Claro, é uma hipótese. Muito provavelmente ele continua entregando esse ótimo lucro, quiçá um crescimento ainda menor, mas ainda um crescimento pela frente. Outro ponto é que se pegarmos a bolsa, o PL atual seria 8,20. Isso, claro, considerando todos os setores, tirando a Petrobras e a Vale, já subiria para 10 vezes lucro e colocando somente o setor financeiro, seria 6 vezes lucro. Então o setor financeiro hoje é uma oportunidade. Você comprando um banco com ótimo lucro, perspectiva de um dividendo muito alto, acima de 2 dígitos, pagando 4, 5 vezes lucro, no preço de hoje, acaba sendo uma oportunidade. Comparado com os demais setores da bolsa, que não é tão previsível e não tem esse dividendo constante, acaba sim sendo uma assimetria. E se você for olhar pelo preço sobre valor patrimonial também do Banco do Brasil, que acaba ficando bem preciso, indicando o desconto, a sua média é uma vez praticamente 0,91. Então, hoje teríamos cerca de 10% de desconto em relação às suas médias. Claro, essa média foi puxada para baixo por causa do desvio padrão em 2021 e 2022, quando ficou muito depreciado. Então, levando em conta o longo prazo, em que você precisa fazer dezenas, centenas de aportes mensais, seria um momento ideal para aportes. A não ser, claro, quando você compra acima das suas médias, um PL muito esticado, uma projeção de dividendo muito baixa, 5 a 6%, o que não é o caso de hoje. A não ser, claro, agora outra hipótese, que você vá fazer um grande aporte. Digamos que R$1 milhão, R$500 mil, R$100 mil, em que acaba ficando significativo na sua carteira, desbalanceando, e para você conseguir reduzir o preço médio, seria mais difícil porque com aportes mensais menores demoraria um pouco. Mas, mesmo assim, eu faria um grande aporte no preço de hoje, porque você já vai colher um bom dividendo, já vai, entre aspas, voltando para o seu bolso e você pode reinvestir em outra empresa, outro setor, minimizar os riscos. Então o Banco do Brasil está barato, não vejo motivo para tanta histeria, na verdade, acaba sendo mais uma produção de conteúdo e entretenimento dos youtubers. Mas de fato o Banco do Brasil está barato, entregou ainda um resultado bom, claro que foi um resultado decrescente em relação a alguns números, mas ainda com a projeção de um alto dividendo, uma precificação muito baixa. Você pegando um dividendo de 2,98 com 38 bilhões de lucro projetado, dividindo por 0,45, que é o seu payout, teríamos um lucro por ação de 6,62. Então 25,37 dividido por 6,62, você estaria pagando um PL de 3,8 vezes projetivo. Então é muito baixo. E o preço sobre valor patrimonial, se ele entregar esse lucro, também tende a cair e o dividendo aumentar. Então não vejo motivo para histeria, mesmo se ele cair os lucros fortemente, ainda é possível receber um dividendo de 7, 8%. Então o Banco do Brasil está barato, eu faria novos aportes e é uma opção muito atrativa junto com esse setor financeiro que ao todo está depreciado. E se você começou a investir na bolsa, comprou suas primeiras ações, não sabe muito bem o que está fazendo, não sabe identificar oportunidades, saber quando a ação está barata, calcular o preço teto, o dividendo projetado,
o lucro projetado e também saber a margem de segurança, está disponível o meu treinamento sem enrolação, simples, fácil, direto na prática, sem inventar aquelas teorias mirabolantes. Hoje em dia é muito fácil de investir, com um clique você compra e vende ações e pode começar até mesmo com R$5. Mas aí tem um problema. Você precisa ter uma estratégia vencedora, saber escolher ações para realmente compensar assumir risco de renda variável e não ter retorno de renda fixa. Então já aproveita, garanta sua vaga, lembrando que esse treinamento tem acesso vitalício. Vou estar atualizando constantemente com novas aulas de acordo com a sugestão de vocês. Você também terá acesso a uma planilha de preço-teto de diversas ações, identificando a margem de segurança e o melhor, terá 7 dias de garantia para testar o treinamento, caso contrário terá o seu dinheiro de volta. Então já aproveita que o valor será reajustado conforme terá novas aulas adicionadas. É um valor bem acessível e você pode parcelar até mesmo em 12 vezes.